credibilidade, daí, mas eu vou trazer alguns fatos aqui, uma historinha também da cidade de São Paulo. Acho que é um fato curioso, só para começar a apresentação. Todo mundo conhece o prédio do BBA aqui, muitos trabalham lá no Itaú. Quem sabe da história mesmo, sabe que o cara que comprou aquele terreno, por exemplo, foi demitido porque ele comprou o terreno, comprou o CEPAC e esqueceu de vincular o CEPAC, que é um certificado de potencial de aumento construtivo. E daí, na hora que foi fazer isso, na hora da aprovação do projeto, ele trabalhava na Tishman, não tinha mais estoque de CEPAC na região. E por isso que o prédio é baixinho e é maravilhoso, a maioria dos comerciais são gravados lá, mas a empresa que desenvolveu aquilo perdeu muito dinheiro. Devo trazer alguns fatos parecidos como esse, mas para todo mundo entender. E como construir a apresentação? Eu peguei um pouco de como a cidade foi formada mesmo. Se você for para pensar, a cidade é muito dinâmica. Legislações de 50, 100 anos atrás definem para sempre como a cidade vai ser. Então eu vou falar um pouco sobre isso, depois falar sobre alguns números do mercado atual e depois a gente vai fazer um pouco de futurologia para estimar ou, sei lá, adivinhar o que vai acontecer no mercado nos próximos anos. Mas como o fluxo de construção é muito longo, demora 4, 5 anos para você entregar um prédio, a gente consegue prever com mais exatidão o que vai acontecer nos próximos 4, 5 anos aqui em São Paulo. Bom, eu não me apresentei, mas eu estudei na Poli, eu trabalhei sempre no mercado, minha família tem uma imobiliária e, enfim, estou na Cirela há 8 anos desde que eu me formei na Poli e fiz um mestrado também. Vamos lá. Por que a gente vai falar sobre São Paulo? 10% da população do Brasil está na Grande São Paulo, mas 45% dos escritórios estão em São Paulo. E o Rio de Janeiro também é bem relevante nessa conta. Se der tempo, a gente vai analisar alguns números do Rio. Mas é um mercado muito relevante aqui no Brasil. E daí aqui eu trouxe essas curvas só para mostrar como que o mercado... Vamos ver se eu consigo usar isso. Boa. Há 60 anos atrás, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes e hoje a Grande São Paulo tem 20, a cidade de São Paulo tem 12 milhões. E teve um grande descolamento aqui porque não cabia mais residências em São Paulo, praticamente não cabia. A partir de 1980, que a cidade já estava muito adensada. Isso faz com que realmente o centro de São Paulo, ou o centro comercial de São Paulo, seja muito demandado por causa das 20 milhões de pessoas que moram aqui na Grande São Paulo. E daí até coloquei essa imagem, essa foto é de 1958. Ali estava falando que era 800% de aumento nesses 60 anos, mas aí como realmente a cidade hoje é super adensada e não tem muito para onde crescer. A gente vai voltar um pouco nesses mapas. Mas só falar um pouco como que a cidade se desenvolveu. São Paulo tem os institutos, que eu acho que todo mundo conhece, que é o Pinheiros e Tietê. Mas também, desde a época do café, tem umas ferrovias que cortam a cidade e faz com que o mercado, ou todo o desenvolvimento de São Paulo fosse concentrado, óbvio, no centro, mas também, ao longo dos anos, mais para baixo aqui, Zona Leste e a Zona Norte sempre ficaram, de certa forma, excluídas por causa dessa característica de São Paulo natural e também das ferrovias, mas a cidade se desenvolveu mais na Zona Sul e Oeste. E daí tiveram várias legislações lá atrás que permitiram que bairros residenciais fossem criados nos melhores bairros, só que a companhia City que criou o Jardim América, que acho que todo mundo conhece, a gente está no Jardim América, ou está do lado do Jardim América, criou o Pacaembu e criou mais um monte de bairros, são as zonas exclusivamente residenciais. Esses bairros residenciais, zona estritamente residencial, tá vendo? Esse aqui é quando eles comemoraram em 62, 50 anos. Cada ponto preto, ou cada área preta dessa, é um bairro criado por eles. Então, aqui Pinheiros, a City Pinheiros, Alto da Lapa, o próprio Jardim América, enfim. Isso fez com que São Paulo tivesse várias áreas residenciais em locais que, teoricamente, já tinham toda a infraestrutura, ou foram tendo cada vez mais com o tempo, até por serem próximas do centro, e você pode fazer prédios em São Paulo, nessas regiões. Então, só falando um pouco agora de como que a cidade se desenvolveu, todo mundo conhece bem o centro. Depois até 1960, o centro comercial era só no centro de São Paulo mesmo. A partir de 1970, começaram a subir para a Paulista. Depois disso, desceu direto para a Faria Lima e pulou esse buraco realmente do Jardim América, do Pacaembu.
depois desceu para Marginal e Berrini, já nos anos 90, 2000, meio que junto, porque nesses locais existiam, principalmente ao longo das marginais, mas existiam grandes zonas predominantemente industriais também da legislação que faziam com que terrenos muito grandes fossem formados, e daí é muito mais fácil você comprar um terreno de 30, 40 mil metros do que comprar 100 casas, cada uma de 300, 400 metros quadrados. Então, os grandes lançamentos estão ocorrendo aqui nos últimos anos, e agora Shukri Zaidan, a partir de 2010, é o principal local dos lançamentos. Quem conhece lá para baixo, Rocha Verá que já foi um pouco antes de 2010, mas quem conhece mais para baixo ainda sabe o Parque da Cidade, que está saindo lá, que inclusive essa semana a HSI comprou com a Exetec da Odebrecht para construir mais 120 mil metros quadrados de escritórios lá. Está saindo tudo aqui para baixo, lá bem longe mesmo, da onde teoricamente a média, ou a maioria da população desses 20 milhões vive. Mas foi esse o caminho que a cidade levou. Boa. Daí eu plotei aqui só o que é o mercado que as grandes consultorias e as imobiliárias, que é Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, enfim, Cushman, o que elas cobrem. Elas cobrem um pedacinho da Paulista só. Aqui eles cobrem Pinheiros inteiro, mas é muito pouco o número de escritórios Pinheiros que a gente vai ver mais na frente. Todo o outro lado da Marginal eles chamam de um setor marginal, e depois os outros subbairros aqui que a gente vai analisar um pouco mais na frente. E antes de passar nisso, só pegar alguns prédios icônicos dessas épocas que eu falei. Então, até 1950 era só no centro os prédios comerciais. Em 1960 começa um movimento já para Paulista, e já começa a ter tivemos o primeiro shopping aqui do lado do Iguatemi do Brasil, já descendo até para Faria Lima. Mas aí você pega o Banco Real, enfim, vários prédios icônicos na Paulista, e aí começamos da Com aqui, prédios na Faria Lima. Em 1980 mais forte Paulista e Faria Lima. Em 1990 começamos a ter prédios na Marginal, esses prédios do Birman, o Birman está aqui? Muitos prédios do Birman lá para Chácara Santo Antônio já em 1990. A gente está no Birman 31. A gente está no Birman 32. 32 agora. Então são 32, posso ter errado, você sabe mais, mas 32 grandes complexos comerciais foram feitos em São Paulo pela família Birman, enfim. E esses aqui, eu acho que esse é um deles, eu posso estar enganado. Bom, que já tirar a dúvida. Mas enfim, e daí 2000 os prédios que todo mundo já conhece. Eu comentei do Rocha Verá lá para Shukri Zaidan, o Eldorado, primeiro Green Building do Brasil, enfim, as torres do JK, W Torre também. Enfim, e aqui eu pus os prédios da CCP. Quem conhece aqui a Faria Lima sabe que esse aqui na verdade era o JK. A CCP ficava aqui, agora a gente está aqui no Square, que é o prédio da XP. Esse foi o último que a gente entregou agora em 2017. E é isso, daí a gente chega nos 20 milhões de habitantes. E agora falar um pouco sobre os números do mercado. A gente isso aqui é o estudo da Cushman, eles pegam os últimos 10 anos de mercado e trazem informações para a gente tomar decisão do que fazer com o nosso estoque e como trabalho do nosso negócio, o que a gente deve comprar, ou às vezes o que a gente deve desmobilizar também. O que é legal ver desses números? O azul escuro aqui é o novo estoque, são as novas entregas. E o cinza escuro é a absorção líquida. E o cinza claro, a absorção bruta. A absorção bruta é uma mudança de um para o outro. A absorção líquida é uma expansão de uma empresa nova ocupando uma área nova no mercado. Então vocês veem aqui que de 2008 a 2011, esse número sempre foi meio que parecido. A partir de 2012, além da crise que todo mundo sabe que a gente teve um problema de excesso de oferta mesmo no mercado de corporativo, e fez com que a vacância saísse de patamares de 2%, 4%, que eram ótimos para empresas do mercado de propriedades comerciais, como a CCP, ou e batesse 22% em 2016, e a gente está há 2 anos com essa super oferta de imóveis e o preço de locação caindo, e no final do ano passado finalmente parou de cair. Vou trazer um pouco também do que caiu. E também teve mais um fenômeno que ocorreu, que é esse flight to quality, que como teve muita oferta, muitas empresas conseguiram se mudar para empreendimentos ou para prédios muito melhores do que tinham antes, às vezes por preços mais baixos. Aconteceu, por exemplo, muitas empresas saindo da Berrini de prédios classe B
indo para AAA. Antes elas pagavam 80, 90 reais mais quadrado, hoje para uns 60, 70 reais mais quadrado. Acho que um bom exemplo disso aqui, bem recente, é a Unilever, que está indo lá para o WT Morumbi, lá perto do Shopping Morumbi. E eles estão saindo aqui da esquina da JK com a Faria Lima. Esse talvez não seja o flat quad melhor, porque eles estão saindo da melhor região de São Paulo, indo mas o prédio lá é 1000 vezes melhor do que o que eles estão hoje. Mas teve muita empresa que saiu realmente de prédios ruins, na Bikini, por exemplo, e foram para a Chuca e para prédios muito melhores e com valor mais baixo. E aqui eu já circulo que provavelmente, isso foi ano passado, a gente já teve uma entrega muito baixa, e a projeção de estoque que eu comentei que isso a gente consegue mapear muito bem é muito baixo. Então a gente vai ter 3 vezes menos nos próximos 3 anos. 2020 também tem praticamente além de 2020. 2021 vai ter um Birman da Faria ali, ou pode ser que saia antes, mas enfim. Nos próximos 4 anos praticamente a gente não vai ter nenhuma entrega, e isso aqui tende a despencar. E aqui só falando um pouco dos preços, não dá para ler, mas o preço médio de São Paulo em 2012 era R$ 106 reais, e agora a gente está num preço médio de R$ 77 reais. Então caiu muito, então 30% nominal. Se a gente colocar inflação aqui, caiu praticamente pela metade os valores de locação na média da cidade de São Paulo. Mas agora eu trago só uma análise para a gente dividir o que é cidade de São Paulo mesmo. Porque às vezes a gente fala, pô, a cidade está horrível, não tem o que fazer, é melhor investir em outra coisa. Não é bem assim. Realmente tem regiões que estão com problemas seríssimos. E aí, de Chácara Santo Antônio, Santa Amaro e todo o outro lado da Marginal Pinheiros, eles têm 42% de vacância de um mercado de 1.300.000 metros quadrados. Berrinche e Crisaldan, que é um mercado até, principalmente o mais novo que esses mercados aqui de baixo, já tem mais área, só esses 2 quadradinhos aqui, do que todo o resto da Marginal Chácara Santo Antônio. E a vacância já está menor, em média, na média do mercado. E as principais regiões, as mais centralizadas, e onde teoricamente deveria estar todas as ofertas de espaços comerciais, ou a maioria delas, na minha opinião, tem 15% de vacância, e isso aqui deve despencar nos próximos meses, porque tem muitas empresas procurando se expandir, e as principais empresas, vocês sabem, estão no eixo da Faria Lima, e JK e Paulista. E aqui um pouco dos tamanhos de cada mercado, mas dá para ver que o Crisaldan é um mercado super novo e já é o segundo maior mercado de todos esses aqui, só perdendo para Paulista, e realmente é um mercado muito grande, aquela linguicinha rosa. E agora o mercado inteiro tem 22% de vacância, e esse mercado tem mais ou menos 7 milhões. Eu falei lá atrás que São Paulo tem 45% do mercado, tem uns 12... Achei que era um minuto. Tem 12 milhões de metros quadrados, 7 milhões estão nessas regiões que a gente chama centralizada. O resto está ou no centro mesmo ainda, ou Barra Funda, ou Marginal GT, enfim, mercados que a gente não atua e que a gente também não quer atuar. Porque não faz muito sentido, que os preços de locação são muito mais baixos. Aqui só um pouco também de um estudo da CUT, eu acho que é legal falar só de 2 coisas. Isso aqui é uma projeção de vacância. Hoje a gente viu ali que a Faria Lima está em mais ou menos 16% de vacância. E como não tem novas entregas, ou na verdade só tem uma entrega, a vacância nos próximos 4 anos, pelas projeções de aumento de geração de empregos, deve cair para 9%. Isso deve pressionar os preços muito fortemente nos próximos 5 anos, e é assim que a gente faz estimativa para poder comprar novas áreas. Isso aqui, quando a gente fala para mim que era a imagem mais importante, ou se você entende esse ciclo aqui do mercado, você entende praticamente tudo de properties. Aqui eu trouxe o que realmente aconteceu desde 2000. Então a vacância já bateu 19% em 2003, depois despenca. É bem cíclico mesmo, os ciclos são muito bem definidos. E o preço de locação acontece ao contrário do que acontece com a vacância. Quando a vacância está muito baixa, obviamente os preços sobem muito. E daí esse ciclo mostra justamente isso. No momento que você passa do fosse igual ação, igual mercado de ações, teoricamente é um bom momento para você investir. E daí vocês veem que cada região de São Paulo, ou até aqui tem industrial também, de galpões, que eu não vou falar aqui hoje, ou até o Rio de Janeiro, que tem outros problemas, cada um está num momento diferente. E a Faria Lima está começando, depois que passa essa linha, começa a ter pressão de preço
a favor do dono do imóvel. Então a gente começa a poder cobrar valores de aluguel mais altos do que teoricamente deveria ter sido pago pelo. Obrigado, Renan. Só para avisar todo mundo, a gente está live no Instagram também. Nós estamos falando